Meu nome é Marcelo Setsu Hashimoto. Eu sou formado em administração. Depois eu fiz uma pós-graduação de MBA em Finanças e Controladoria. E aí, como eu não trabalhava na Unesp ainda, eu trabalhava numa empresa de exportação, importação. Eu fiz uma outra graduação em comércio exterior. E aí, num determinado momento, eu ingressei na Unesp em 2006. E aí, eu continuei estudando e fui fazer mais uma pós-graduação lato sensu em gestão pública. Aí passaram-se alguns anos que eu fiquei me dedicando mais ao profissional, né? Minha vida profissional, e passado alguns anos eu voltei a estudar, e em 2023 eu concluí o mestrado aqui pela FAAC da Unesp, né, de Bauru, no programa de Mídia e Tecnologia, e atualmente estou cursando o doutorado também no programa de Mídia e Tecnologia da FAAC. Atualmente, você entrou em 2013, Seis, sim. Você ingressou em que área, que setor? Como é que eram as suas atividades? Eu ingressei em 2006, né, na Unesp, e eu lembro que Direto na UFC? direto na UFC, eu trabalhava na iniciativa privada, e eu resolvi, naquela época estava na moda prestar concurso e tal, estava começando, e aí não sabia nem o que era Unesp, e muito menos Faculdade de Ciências. Prestei o concurso para a UFC, para assistente administrativo, e fui convocado em 2006. Chegando aqui, eu me lembro que eu fui ali na sala da congregação, e aí tinha vários professores, supervisores ali, e fizeram uma entrevista, tal, o que eu fazia, o que eu gostava, tal. E aí eu acabei sendo lotado na sessão de graduação. Então, desde que eu entrei, eu estou na área acadêmica. Fiquei de 2006 até 2016 na sessão de graduação, que hoje virou sessão técnica de graduação, né? E de 2016 até hoje eu estou ali na DTA, na Divisão Técnica Acadêmica, né? E atualmente estou como diretor da Divisão Técnica Acadêmica da Faculdade de Ciências. Quais são as suas funções como diretor técnico acadêmico? Assim, antes de só para contar um pouco a história de como eu ingressei em 2006, e em 2009 eu assumi a supervisão da sessão de graduação. Então, de 2009 eu estive como supervisor ali, de 2009 até 2015 como supervisor da sessão técnica de graduação, né? E aí eu fui convidado na gestão da professora Dagmar para assumir a diretoria, né, da divisão técnica acadêmica, e aí estou até hoje, né? Lá, o que a gente faz ali? Ali, a divisão, ela possui, vinculada à DTA, a gente tem 4 seções. Então tem a seção técnica acadêmica, a seção técnica de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, que é a STAEP, tem a seção técnica de graduação, que é a STG, e tem a seção técnica de pós-graduação. Lá, a gente cuida de toda a parte dos discentes, né, de graduação, pós-graduação, desde o ingresso, a permanência deles aqui na faculdade, até a formação deles quando eles concluem o curso, né, e aí vão para o mercado de trabalho.
e tem uma seção ali também, que é a seção técnica acadêmica, que ela cuida mais da vida acadêmica dos docentes, cuida mais assim da progressão na carreira docente, da avaliação docente, essas questões. E além disso a gente dá todo o suporte para órgãos colegiados, né? A gente assessora os órgãos colegiados e também a gente é responsável pela parte de dar suporte aos eventos da faculdade, a toda essa parte de salas de aulas, né? De apoio às salas de aulas. Enfim. Vocês que montam o quadro de horário das aulas? Não, o quadro de horário, a gente dá um apoio, né? Mas ele é montado pelo conselho do curso, junto com o coordenador. Então, cada coordenador, cada conselho de curso, eles vão lá e vão montar os horários das disciplinas, deixar tudo mais ou menos isso pronto. Mas né? vocês é que fazem o calendário de entrega das notas, da Sim. digitação, né? Sim, esse calendário a gente dá todo a gente monta uma primeira proposta, né, de um calendário escolar, e aí isso é tramitado nos conselhos de curso, comissão de ensino e até na congregação. Para aprovar. Para aprovar aquela proposta inicial, né. E assim, depois que os coordenadores, junto com os conselhos de curso, montam a grade de horário, faz toda a distribuição, alocação em salas de aula, vem a matrícula. Aí essa parte da matrícula a gente trabalha mais diretamente, né? As sessões da DTA. Queria que você falasse da época que você entrou na graduação, etc, etc. A matrícula não era online. Conta para nós essa evolução tecnológica, esse salto qualitativo e quantitativo em termos de benefício para o aluno, porque ele tinha que vir presencialmente, preencher, tinha os funcionários, os servidores que ficavam digitando, acertando. Hoje não existe mais isso, né? Conta esse avanço tecnológico. Sim. Eu lembro quando eu ingressei na graduação, era tudo presencial. Todas as coisas eram presencial, tudo no papel. E aí eu já vinha com uma experiência um pouco da iniciativa privada, né, nessa parte de reduzir o uso de papel, de otimizar as coisas. Então eu acabei, junto com os colegas da graduação da FEB e da FAAC, a gente começou um processo de, vamos dizer assim, com algumas ideias de informatização da sessão de graduação. E nisso começou a ser construído um sistema online, né, com auxílio da DTI. Você pode até citar o nome, foi o Mitsu e o André. Sim, Mitsu tinha um sistema que era local. E aí esse sistema do Mitsu, que ele é base para o sistema que existe até hoje, foi a base do Mitsu. Esse modelo do Mitsu, ele foi transformado para um modelo online pelo André, né? E aí isso facilitou muito para os alunos, porque os alunos vinham muito no guichê, pedir as coisas, pedir documentos, fazer matrícula, e a partir daquele momento... No primeiro momento, só o campus de Bauru que implantou. Isso. Aí esse sistema, que hoje ele chama Sisgrade, né? Só o campus de Bauru que usava. Então a gente começou esse processo. Então, como é que funcionava? A gente tinha um sistema local, e tinha a parte que rodava paralelo, que era online. Então, o que os alunos faziam durante o dia, a gente tinha que atualizar o sistema, a base, para no outro dia estar atualizado de novo, entendeu? Então, ele era online, mas não era com informações reais, era sempre com atraso. Então,
E isso a gente foi aprimorando, né? Até que ele virou online com dados reais e na hora, assim, então, instantâneos, né? Então, e a partir disso, a reitoria, em 2000 Como é que a reitoria ficou sabendo disso? Na verdade, a gente tinha alguns encontros da área acadêmica, né? Encontros anuais da área acadêmica e a gente percebia que nesses encontros eram reclamações gerais de outras unidades, né? Que estava sentindo falta disso, de uma informatização, porque todo mundo também De algo gerenciava mais tudo, eficiente, né? Mais rápido. fazia tudo no papel, enfim. A gente lá, para você ter uma ideia, tinha impressoras matriciais lá e ficava imprimindo. Eu não cheguei à época de datilografar, mas já cheguei, quando eu cheguei já era a época de computador, né? Mas tem uns documentos antigos que são datilografados mesmo. Então, se a pessoa digita, tá no final da página, errou, ele tem que começar tudo de novo. Inclusive o histórico escolar. Isso. O digitado não. O digitado você digita, errou, apaga e escreve. Mas eu cheguei nessa parte do computador já. E aí, nesses encontros da área acadêmica, a gente sentia que as reclamações eram parecidas. Dos alunos, dos funcionários da graduação e tal. E aí, a reitoria, nesse momento, decidiu criar um sistema institucional da Unesp. Então, e aí, naquele momento, eu me recordo que a reitoria, eles queriam institucionalizar um sistema que estava sendo utilizado nas unidades experimentais, que eram conhecidas como as unidades experimentais na época, né? Só que o campus de Bauru ele é complexo. Então, o nosso sistema já atendia FC, FAC e FEB, onde tem compartilhamento de professores, então professores do departamento de matemática ministram aula para a FEB, o departamento de ciências humanas da FAC ministra aula para a FC. Então, o nosso sistema o sistema desenvolvido aqui em Bauru, ele já atendia toda essa complexidade de um campus complexo como o de Bauru. E o sistema que a reitoria estava propondo como institucional na época, ele era para atender as unidades experimentais, que tinham um curso. Quer dizer, começou pequeno. Sim. Então aí eu lembro que foi uma briga assim, uma discussão que a gente teve, né, para que o sistema de Bauru fosse um institucional e não aquele que a reitoria estava propondo, porque o nosso já estava atendendo Bauru e poderia atender as outras unidades, inclusive os outros campi complexos, como Botucatu, na época Araçatuba, Rio Claro e Araraquara, né? E em 2008 a reitoria topou, falou, então tá bom, então o sistema de Bauru vai ser institucional, então agora vocês comecem, né, Quem coordenava isso? É pró-reitor? Era Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Aí a gente uniu, né, as 3 graduações aqui do campus de Bauru, mais as DTIs, né, tinha a DTI da FAC, da FEB, da FC, e esse grupo a gente começou a visitar as unidades. Então a gente foi, não lembro a ordem, tá? Mas a gente foi, por exemplo, para Ilha Solteira. Aí lá em Ilha Solteira a gente via, né, como a seção de graduação trabalhava, como eles estavam trabalhando, a gente apresentava o nosso sistema, e aí eles falavam, ó, o seu sistema é bom, mas eu preciso que faça mais essas coisas aqui, porque a gente tem essas especificidades. São os diferenciais que Isso. A gente voltava para Bauru, implementava essas melhorias, esses diferenciais no sistema, e aí a gente voltava para ele, falava, ó, a gente fez, vê aí se atende. Então eles começavam um processo de migração dos dados que eles tinham na época,
e até que aí eles começavam a utilizar o sistema. E aí a cada unidade que a gente ia fazendo isso, então a gente foi em Ilha, primeiro em Ilha, em Bilce, Marília, então a gente foi, e em cada unidade que a gente ia Sempre tinha um item novo. tinha um item novo e depois de implantar, a gente incorporava as pessoas dessa unidade na nossa equipe. Então, por exemplo, a gente foi em Ilha, depois a gente pegou o pessoal de Ilha, da informática, da graduação, vamos ajudar nós agora a ir ajudar a outra unidade. Chegava no IBIOS e ia aumentando essa nossa equipe. E aí até que em 2012 foi implantado o sistema de emissão de diploma na Unesp, e aí quem não tivesse, a unidade que não tivesse no Sisgrade não iria conseguir emitir diploma da Unesp. Quer dizer, o diploma antigamente ele era impresso e tinha Em que gráficas, em gráfica, gráfica, em papel ou naquela papel de pele carneiro. de carneiro, enfim. Aí a reitoria, E a Unesp registrava ou tinha que ir na FOB registrar? a Unesp já registrava, mas antigamente, né, na época da fundação E o B? e o B, a gente vê que os diplomas eram registrados pela FOB. E um fato curioso disso é que até hoje a gente tem diplomas dessa época, né, registrados pela FOB, de alunos O meu foi registrado na FOB. lá de 1969, né, 70, 80, que ainda está ali no arquivo da graduação para ser retirado e essas pessoas nunca vieram retirar esse diploma. E por que diploma. você atribui que essas pessoas há décadas não vieram, fizeram graduação, se formaram, colaram o grau e não vieram buscar? Então, essas pessoas são, assim, o que pode acontecer? São pessoas que terminaram a graduação e foram trabalhar em outra área, não precisaram do diploma do curso que eles se formaram, ou acabaram indo para o mercado de trabalho e a empresa nunca solicitou esse diploma para eles. E também a gente sabe que acontece, principalmente mais antigamente, hoje um pouco menos, né? Os pais queriam que o filho se formasse numa graduação e aí o filho vinha, fazia graduação, às vezes não era o que ele gostava, né? Ou o que ele conseguiu entrar no vestibular? Né? Isso, Hoje não, né? Hoje a pessoa, quando isso acontece, normalmente o aluno chega aqui e acaba desistindo do curso, né? Ele acaba evadindo, né? O que a gente chama Vai procurar o que ele gosta. E o que ele gosta. Então é o que a gente chama de evasão, né? E que a gente procura combater isso, né? Diminuir a evasão dos cursos, né? Só para a gente fechar o Sisgrade, eu me lembro que uma pró-reitora veio aqui e quando ela se deparou com o Sisgrade, ela reclamava muito que ela não tinha dados instantâneos das unidades. Eu queria que você falasse sobre isso, que ela queria, na reitoria, apertar um botão e saber o panorama ou, né, o contexto de cada campus. Uhum. Então, aí voltando no Sisgrade, em 2012 faltavam umas 4, 5 unidades. Das 34 da Unesp, faltavam umas 4, 5 unidades para entrar de vez no Sisgrade, no sistema institucional. Essas unidades estavam muito resistentes, né, porque eles tinham... A vida inteira fazendo do outro jeito? Do outro jeito, eles tinham o sistema local deles, que atendiam muito bem eles, então eles não queriam usar o sistema aqui de Bauru. É que às vezes o novo assusta, né? Assusta. Então, foram um trabalho muito grande de convencimento que a gente teve na época, né, e mesmo colocando todas as funcionalidades que eles precisavam, eles ficavam resistentes em usar o sistema novo. Até que veio o diploma que eu contei, né, o sistema de diploma, e aí não teve jeito. Porque como é que é esse sistema? Aperta o botão, sai o diploma? O diploma hoje, naquela época, né, a reitoria fez um acordo com a Casa da Moeda, então os diplomas eram emitidos em papel moeda, então o papel de dinheiro mesmo,
os diplomas da Unesp, a partir daquele momento, começaram a ser emitidos em papel moeda. E aí, basicamente isso, né? Os dados estavam no Sysgrad, o sistema de diploma conversava com o Sysgrad, o aluno está formado aqui, eles... Lógico, tinha todo um processo, né, de conferência e tal, mas apertou o diploma e já saía na impressora lá na reitoria em São Paulo para o reitor assinar, né? Eliminando todo aquele processo que a gente fazia antes, que a gente tinha que contratar uma gráfica, tinha que estar tudo milimetrado para a gráfica, para ser o padrão da Unesp. Então o diploma é impresso na reitoria? Sim, de 2012 até 2021 era impresso na reitoria, em papel moeda. A partir de 2021, uma outra melhoria que foi feito foi o diploma digital. Então hoje nem impresso ele não é, ele é digital, assim como a gente retira... Que nem a CNH digital. Isso. Então hoje a gente está vendo que os documentos estão vindo digitais, CNH digital e tal, mas desde 2021 a Unesp já tem diploma digital da graduação. Então, mas se o aluno quiser imprimir em casa, ele pode? Ele pode. Porque a assinatura está digital do reitor. Isso, de tudo digital, né? Então, 2012 não teve como escapar, e aí eles tiveram que aderir, porque senão não ia emitir diploma. Havia pressão, ia vir dos próprios alunos formandos, né? Que os alunos eles se formam, precisam de diploma para entregar no emprego e tal, e não iam conseguir. Então eles, em novembro de 2012, a gente, nossa equipe aqui de Bauru, a gente conseguiu implantar o Sysgrad em todas as unidades da Unesp. Então, a partir de 2013, as matrículas de calouros de toda a Unesp já estava sendo feita no sistema novo. Mas, que nem você comentou sobre os dados. Quando a reitoria precisava de dados para alguma... O reitor ia participar de algum evento e precisava falar o número de alunos de graduação, em alguma informação, o pessoal da reitoria, eles ligavam para cada unidade pedindo essa informação. Então, FC de Bauru, quantos alunos vocês têm atualmente de graduação, do sexo masculino, feminino, enfim. Pedia, porque não tinha um banco de dados único. Então, com o sistema a partir de 2012, final de 2012, a reitoria já tinha um banco de dados único, com todas as informações, online, e aí não precisava mais ficar pedindo dados para as unidades, né? Isso foi um avanço, né? E fazer gestão naquela época, gestão assim que eu falo assim, você estudar os cursos de graduação, como é que tá, era muito difícil, porque você não tinha muita informação, né, muitos dados, né. Hoje não, hoje a reitoria consegue trabalhar com o número de matriculados numa série histórica aí, vamos supor, de 2013 para frente, que é quando o sistema foi institucionalizado, consegue trabalhar com os números de cada curso de graduação. Por exemplo, quantos se formaram, quantos matricularam, quantos evadiram. Ela pode fazer uma análise de diminuir o número de vagas ou aumentar o número de vagas? Sim, agora consegue fazer a gestão mesmo dos cursos, né? Isso foi um ganho, assim, que antigamente era muito difícil, né? Você conseguia a informação padronizada de toda a universidade. Agora... E vocês de Bauru que implantaram tudo isso, tiveram algum benefício e tal, ou só o reconhecimento mesmo? Não, a gente teve só reconhecimento, né? A gente teve todo o apoio, né? Todo um apoio à Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, confiou na gente naquele momento e a gente chegava, eles davam todo o suporte, a gente precisava de carro para ir nas unidades, de tudo, precisava de um computador e tal, eles deram todo o suporte para a gente trabalhar. Esse período de implantação, etc, etc, você passava mais tempo fora do que aqui no campus, né? Sim, sim.
isso foi uma coisa boa para mim. Por exemplo, eu acabei conhecendo quase todas as unidades da Unesp, né? E administração central, reitoria também, conheci toda por conta... Toda a estrutura da universidade. Toda a estrutura, por conta desse trabalho que a gente fez, né? E aí, voltando na questão da matrícula que você comentou que era presencial. Então, como que funcionava antes do sistema? Os alunos, principalmente a matrícula de calouros, Que era mais complexa. Saía a lista dos convocados, então a maioria dos alunos são de fora. Então eles tinham que... E as matrículas eram no meio da semana, de dias que caíam no meio da semana. Esses alunos os pais tinham que deixar o serviço para trazer o filho aqui para fazer matrícula. E aí nós aqui da seção de graduação, a gente tinha que ficar reservando alocando sala de aula, levando computadores, impressoras, organizando um sistema de senha, porque formava fila, todo mundo vinha, a matrícula começava às 8 horas da manhã, por exemplo, 7 horas da manhã tinha uma fila enorme, já de alunos esperando para fazer matrícula, e a maioria de fora, e era uma confusão. E isso, mesmo em 2003, com a implantação do sistema, ele continuou um pouco dessa forma presencial. Mas isso a gente foi pensando, e aí em 2017 a gente implantou o sistema de matrícula online dos calouros. Então hoje, que está em vigor até hoje, o aluno ele não precisa sair da casa dele para fazer matrícula. Ele vê a convocação, fui convocado, entra no sistema, coloca documentos, manda foto e faz a matrícula online. Ele só vem aqui para quando começar as aulas. E se o aluno não tiver computador? Ele tem que se virar. Faz pelo celular. Então é um sistema, ele é bem... Ele faz por qualquer tipo de aplicativo, né? Perfeito. Quais as maiores dificuldades que você encontra na sua função com relação aos seus comandados também? A maioria de reclamação, enfim, qual é a demanda maior que você recebe? Antes dos sistemas, a gente às vezes reclamava que tinha que ficar atendendo no período noturno, nos 3 períodos, então era difícil de arrumar servidores que pudessem trabalhar em período noturno, porque às vezes tinham família, tinham que ir para casa, e às vezes a maioria dos cursos da FC são noturnos, né? Então o movimento maior de alunos ali nos guichês das sessões eram à noite, então formava fila, e os alunos precisavam retirar documentos e tal. Hoje, com a informática, a gente sente uma dificuldade que eu vejo que é geral ali das sessões da área acadêmica, que é a dificuldade de comunicação com os alunos. Essa é, assim, uma dificuldade que a gente percebe que é grande e a gente está tentando pensar em como fazer. Por exemplo, os alunos hoje que estão chegando não leem e-mail. Não leem e-mail. Então, e quando... Por que eles não leem do seu ponto de vista? E-mail já é uma geração que está mais conectada em rede social, talvez em aplicativos de celular, WhatsApp, né, essas coisas, mas e-mail ele não lê. E a universidade, a ferramenta institucional de comunicação com os alunos é por e-mail. E com a informatização, esses alunos pararam de procurar o guichê, porque hoje faz tudo online. E às vezes a gente precisa passar recados importantes, não só a administração, mas como os docentes precisam passar recados para os alunos. E aí a ferramenta hoje é e-mail institucional. E os alunos não lê. Então às vezes perde oportunidade de bolsas, perde períodos de matrícula,
e a gente não consegue, porque eles se afastaram do guichê de atendimento e a gente não... E não é culpa sua, não é culpa da Unesp, mas é culpa do aluno de não ler, né? Sim. Infelizmente. Então essa é, assim, na minha opinião, uma das dificuldades nossas hoje. No seu tempo não tinha, mas agora tem. Queria que você falasse também, porque os alunos devem procurar auxílio, Sim. moradia, Sim. ajuda de custo, né? A universidade paga para o aluno estudar, né? Sim. Isso eu acho que foi um grande avanço, né? Eu sou da época que a gente não tinha moradia, não tinha restaurante universitário e as bolsas de auxílio eram muito reduzidas. E assim, mesmo assim, tem alguns casos que a gente lembra assim e guarda, né? A gente lembra que teve um caso, era matrícula presencial, e aí a gente estava naquele, antigamente chamava de telebicho. A gente ligava, era a convocação da relação adicional, então a gente tinha que telefonar para o calouro, mandar carta registrada. Enquanto a gente não tivesse uma negativa desse aluno, a gente não podia chamar o próximo. E era um aluno que a gente ligava, não conseguia falar e não achava ninguém, e mandava carta, aí até que chegou essa carta, alguém entrou em contato com a universidade. Ó, recebeu uma carta aqui, mas o fulano, ele é boia fria, ele trabalha na roça. Então ele não fica, ele só chega à tarde aqui, à noite. Mas eu vou passar o recado para ele que vocês estão querendo falar com ele. Esse aluno ele chama Anderson, eu lembro até hoje. Ele não tinha condições e não morava aqui perto, não sei que cidade, ele não tinha condições de vir aí, emprestou dinheiro dos vizinhos, sei lá, conseguiu vir até Bauru, fez a matrícula. Naquela época, não, como eu comentei, não tinha RU, não tinha moradia, educação física. Esse aluno, ele, com toda a dificuldade que tinha naquela época, ele conseguiu, a diretoria conseguiu dar algumas ajudas na medida do possível e ele foi estudando, né, e trabalhando, fazendo as atividades para ganhar bolsa de pesquisa ou de extensão, né, e foi se mantendo. E naquela época a gente estava com várias oportunidades de intercâmbio, eu lembro, foi uma época que tinha aquele Ciências Sem Fronteiras e os alunos tinham muita oportunidade. Esse aluno ele acabou indo para a Espanha com bolsa, voltou, se formou, depois acabou fazendo mestrado ou doutorado. Então, assim, esse é um caso que mesmo naquela época, com muita dificuldade, um aluno que trabalhava rural, né, ele conseguiu vir até aqui, se manter, teve oportunidade, conseguiu até viajar para o exterior, né, com a faculdade, e hoje deve estar bem assim, né, de vida. E a gente tem outros casos assim, por exemplo, mais recente, que é de uma funcionária da empresa terceirizada aqui de limpeza do campus de Bauru, com uma certa idade, que se apaixonou pelo departamento onde ela fazia o serviço de limpeza. Pode falar. Que é o Departamento de Ciências Biológicas, e começou a estudar, se matriculou no cursinho oferecido, Ferradura, oferecido aqui pela Faculdade de Ciências, e conseguiu ingressar no curso de Ciências Biológicas. Então, foi notícia nacional. Sim. Então, alguns casos aqui que enche de orgulho, né? Sim. E a gente comenta, né? É muito importante ter essa parte de auxílio de permanência, porque muitos alunos entram, eles não conseguem permanecer na universidade. Então, é importante, sim. Quantos alunos tem, mais ou menos, em 2025, cita o ano, na graduação e pós? Na graduação, em 2025, a gente tem aproximadamente 2.600 alunos.
em 10 cursos de graduação, aqui oferecidos pela Faculdade de Ciências. 8 departamentos. Em 8 departamentos. Os 10 cursos Ciências Biológicas, Educação Física, Ciência da Computação, Física, Matemática, Meteorologia, Pedagogia, Psicologia, Química e Sistemas de Informação. Então esses são os cursos. Mas os cursos da UFC, eles oferecem outras modalidades e outras modalidades. E somando-se a todas essas modalidades, a UFC oferece 16 opções de entrada no vestibular atualmente. Porque tem os bacharelados e as licenciaturas. Tem os bacharelados e as licenciaturas, tem os períodos integral e noturno, e tem curso, por exemplo, a Física, que tem licenciatura em Física, Física Computacional e Física de Materiais. Então, os 10 cursos, eles oferecem 16 opções de entrada no vestibular. E meteorologia que está dentro do... Meteorologia é um curso à parte, né? Mas está dentro do departamento de Física. De Física, sim. Uma questão importante para falar é que você vê a importância da Faculdade de Ciências. Os cursos, 2 cursos da Faculdade de Ciências são um dos mais concorridos da Unesp. Sem contar a medicina, que é o curso mais concorrido da Unesp, a gente tem a psicologia e o curso de ciência da computação, que são... Você lembra em 2025, candidato vaga em psicologia? Psicologia foi em torno de 47 candidatos por vaga, e ciência da computação em torno de 30, 35 candidatos por vaga. E o número de alunos da pós? Na pós-graduação, a gente tem aproximadamente 700 alunos. Porque tem programa intercâmbio. Isso, 700 alunos só do campus de Bauru. Ah, só aqui? Do campus de Bauru, porque tem os programas que são interunidades. Então, eu não estou contando alunos que são de outras unidades. Rio Claro. Isso, então, por exemplo, a gente tem ciência, que hoje chama Ciência do Movimento. Ele tem Prudente, Rio Claro e Bauru. Então eu só estou contando os alunos de Bauru. Então são 9 programas de pós-graduação estrito sensu, que é mestrado ou doutorado, e 2 cursos de especialização lato sensu. Qual é a maior alegria de estar diretor e trabalhar na Unesp, no seu ponto de vista, para você? Para mim, assim, como meu orgulho, assim, de estar na área acadêmica, né, estar vivenciando esse contato, né, com os alunos, ver desde o momento quando os alunos chegam, né, na universidade, aí a gente faz uma primeira recepção deles e aí depois chega 4, 5 anos depois, a gente faz toda aquela cerimônia de colação de grau, onde eles se formam, né, e vão para o mercado de trabalho. Então, assim, minha maior alegria estando na área acadêmica é acompanhar toda essa trajetória, né, esse ciclo de formação, né, de pessoas que a faculdade proporciona para eles. Para quem está nos lendo ou assistindo, anualmente a UFC entrega ao mercado de trabalho aproximadamente quantos profissionais? Em média, 300 profissionais. De 300 a 350? Isso, 300 a 350 profissionais anualmente. De graduação, né? Sem contar pós. Sem contar pós-graduação, isso. Depois que você terminar o doutorado, você que está na área acadêmica, você vai para essa área? Vai virar docente? É o seu desejo? Não pensei nisso ainda, porque, assim, hoje eu vou falar que não é o meu desejo. Não é o meu desejo. Meu desejo é continuar fazendo o que eu faço, o que eu gosto. Ainda componho essas equipes, né, dos sistemas, ajudo
tenho ajudado algumas unidades, presto serviço para a Pró-Reitoria de Graduação, por conta do sistema do Sisgrade, né? E por conta dele, eu fui incorporado em outros sistemas, por exemplo, faço parte do comitê gestor do sistema de diploma, do sistema de colegiados, que é um outro sistema que nasceu aqui em Bauru, que hoje está implantado em todas as unidades, inclusive nos órgãos colegiados da universidade, Conselho Universitário, CEP, CCG, CCPG. Então faço parte também dessa equipe. Enfim, eu tenho alguns projetos ainda, mas quem sabe? Pode ser que mais para frente eu vou para a área acadêmica e de O docência. que eu não perguntei que você gostaria de falar? Deve ter alguma coisa em mente que você queira falar, algum depoimento. Se você não tiver nada em mente, deixa uma mensagem. Como é que é fazer parte dessa história dos 55 anos? Você estava aqui nos 50, agora está nos 55. Sim, e ano que vem, 2026, eu completo 20 anos de Unesp, né? E, assim, para mim é um orgulho, né? Um privilégio enorme fazer parte da FC. Como eu te disse, eu conheci quase todas as unidades aí da Unesp e sem dúvida nenhuma, a FC é uma das melhores unidades, não é porque eu trabalho nela, mas ela é uma das melhores unidades da Unesp, é uma das maiores também. E é um privilégio eu trabalhar aqui e contribuir com a UFC, e por meio da UFC poder contribuir com as outras unidades, né, por conta desses trabalhos que a gente faz. E eu desejo vida longa para a Unesp, para o campus de Bauru, para a Faculdade de Ciências e sucesso, né? Você acredita que a UFC é uma extensão da sua casa? Sim, acredito. Hoje nem tanto, mas antigamente eu como viajava muito, viajava percorrendo as unidades e reitorias, saía de casa domingo para segunda de madrugada, voltava só quinta-feira, chegava quinta-feira à tarde, à noite em casa. E aí, como a gente comentou aqui que era um trabalho à parte que eu fazia, ficava algumas pendências para resolver. Atribuições que você tem aqui. Que eu tinha diariamente, como eu não estava aqui, eu tinha que resolver isso na sexta. Na sexta eu não conseguia. Então, às vezes, eu tinha que vir sábado para resolver ou levar serviço para casa, né? E tudo isso não fui obrigado a fazer, foi por iniciativa própria, porque eu gosto daquilo. Eu perguntei para a Mayara, tem um estereótipo que fala que funcionário público não trabalha. Como é que você vê isso? Vamos convidar essas pessoas para vir passar uma semana com a gente aqui, aí